amigo, minha amiga, paz seja convosco. Estamos aqui para mais um vídeo e desta vez eu quero falar: Deus não sonha. Como assim, Eliardi? Deus não sonha? Eu atendo várias agendas em várias igrejas e fico vendo as pessoas falarem assim: porque os sonhos de Deus na sua vida, os sonhos de Deus para a sua vida, os sonhos de Deus. E eu confesso para vocês que isso me incomoda muito. Por quê? Porque Deus não sonha. Por duas razões Deus não sonha. Primeiro, porque ele não dorme. E obviamente que eu estou falando aqui de sonho de deitar e de dormir. Deus não dorme. O guarda de Sião não dormirá nem tosquenejará, a Bíblia Sagrada diz. Mas Jesus, quando estava na terra, ele dormiu. Aí é uma outra história. Entra aí nos vídeos A Divindade de Cristo, na playlist A Divindade de Cristo, e assista todos os vídeos, você vai ver a minha explicação sobre a kenosis, o processo de esvaziamento e encarnação do Filho, e aí você vai entender isso direitinho, tá? Segundo, Deus não sonha, e aqui eu tô falando de sonhos humanos, tá? Projetos de vida no sentido assim, eu tenho um sonho de ser isso. As pessoas falam assim, você precisa viver os sonhos de Deus para a tua vida, querido. Deus não tem sonho para a vida de ninguém. Que isso, Eliardi? Tem sim, não tem. O que Deus tem é planos. E é muito diferente de sonho, porque o sonho é característica de homens limitados, tá? Você sabia a definição de sonho? Sonho é algo que vislumbramos, estou dando a definição. Sonho é algo que vislumbramos e desejamos alcançar, mas que muitas vezes parece tão distante. Sonho é algo que se pretende atingir. Eu não consigo ver o meu Deus soberano na eternidade dizendo: nossa, eu tinha um sonho tão lindo para a vida de Saulo de Tarso. Poxa, se ele se deixasse viver os meus sonhos para a vida dele. Você consegue entender isso? Você consegue ver Deus olhando para Saulo e falando assim: poxa, eu tinha um sonho de que ele se tornasse o tão famigerado apóstolo Paulo. Gente, sonho é algo distante. Sonho é algo vago. Sonho é algo que pode acontecer como não pode acontecer. Deus não tem sonhos. Deus tem planos. Jó 42, versículo 2 diz que os planos de Deus não podem ser frustrados. Diferença de sonho e plano. Sonho é algo muito vago, gente. Sonho é algo muito vago, que pode ou não acontecer. Quando a gente fala de planos é algo mais concreto, envolve planejamento, trabalho em prol de um objetivo. Quem estuda administração ou já estudou qualquer área de administração vai ouvir falar na matriz FOFA, tá? É uma espécie de planejamento estratégico, ou no SWOT, tá? Que significa, a matriz FOFA significa, o primeiro F de FOFA é forças, o O de FOFA é oportunidade, o outro F de FA é fraqueza e o A da última letra é ameaças. Então, dentro do planejamento estratégico, a matriz FOFA, ou SWOT em inglês, como você preferir, significa forças, oportunidades, fraquezas e ameaça. Isso é planejamento estratégico. Quando a pessoa faz administração de empresas, ela vai estudar isso, a matriz FOFA, SWOT. Então, quando a gente fala de sonhos, a gente fala de algo muito vago, que pode ou não acontecer, que pode ou não se concretizar. Quando a gente fala de planos, a gente está falando de algo mais concreto, que envolve planejamento. E, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Os planos são algo mais trabalhado, tá? Mais concreto. Mas mesmo assim, os planos podem falhar. Só que os planos de Deus, bem sei que tudo pode e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Jó 42, versículo 2. Os planos de Deus não podem ser frustrados.
Portanto, é completamente errado e antibíblico dizer os sonhos de Deus, você precisa viver os sonhos de Deus para a sua vida. Gente, Deus não tem sonho para a vida de ninguém. Deus tem plano, é algo concreto. Se ele olhou e estabeleceu um plano para a tua vida, querido, vai acontecer. O sonho pode ou não acontecer. Portanto, sonhos são características de alguém que é limitado. E Deus não é limitado, Deus é soberano. E quando ele estabelece um plano, pode ter certeza que esse plano vai se cumprir. Essa é a grande diferença entre sonhos e planos. Por que eu estou falando isso aqui? Tem um hino, né? Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova. E aí eu tenho o hino todo, você conhece o hino. Enfim, eu acredito que quando a autora do hino escreveu esse hino, ela estivesse falando de sonhos de Deus no aspecto da pessoa deitar, dormir e sonhar, e não no aspecto de um sonho de vida, tá? Eu acho que ela escreveu por esse ponto de vista. E se foi escrito por esse ponto de vista, eu concordo. Por quê? Porque existem sonhos, e aqui eu não estou falando de sonho de vida. Meu sonho é ser um advogado, meu sonho é ser um médico, meu sonho é ser um pastor, meu sonho é ser um missionário, meu sonho é ser um cantor famoso. Não estou falando desse tipo de sonho. Estou falando de sonho de deitar, dormir e sonhar, tá? Existem sonhos que são naturais, ou seja, que são frutos da nossa psique, né? Da nossa vivência, dos nossos traumas, da nossa... Mas existem sonhos desse de você deitar e dormir que são sonhos espirituais. Em outras palavras, são sonhos promessas, como por exemplo, nesse hino, pelo menos no início do hino, que eu percebo, é que ela está falando de José. E no caso de José, José deitou, dormiu e teve sonhos da parte de Deus, ou seja, sonhos que eram promessas de Deus, que Deus o levantaria dentro da sua casa, que Deus exaltaria no meio dos seus irmãos. E quando um sonho, nós deitamos, dormimos e sonhamos, e este sonho é da parte de Deus, foi Deus quem nos deu, é uma promessa, pode ter certeza absoluta que ele vai se cumprir. Portanto, se a expressão os sonhos de Deus jamais vão morrer, nesse aspecto foi empregado, aí eu concordo, porque aí ele não está falando do sonho de Deus, mas dos sonhos que você teve da parte de Deus, compreende? Há uma diferença muito grande. Agora, se for falado de sonhos de Deus no aspecto de planos, aí eu discordo. Tem até um hino aí. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Eu até acho esse hino muito bonito. Todavia, se eu fosse o autor do hino, eu teria colocado: os planos de Deus são maiores que os meus. Eu colocaria dessa forma. Porque, gente, sonho no sentido de projeto falando, tá? É característica de gente limitada. Você consegue ver, de verdade, Deus lá na eternidade falando assim: poxa, eu tenho um sonho tão lindo na vida de Joaquim, mas Joaquim quer viver os sonhos dele, ele não quer viver os meus sonhos para a vida dele. Querido, esse é um Deus fracassado. Eu não acredito nesse Deus, eu acredito num Deus soberano, que olhou para Saulo de Tarso, zeloso da lei, que odiava cristãos, que perseguia cristãos, e Deus disse: não, eu tenho um plano para esse cara, eu vou mudar a vida desse cara, eu vou encontrar com ele no caminho de Damasco. E Deus desceu, porque a Bíblia não fala que desceu, mas diz que ele foi cercado por um resplendor de luz. Era a glória de Deus, era Deus chegando, irmão. E aí ele ficou cego, caiu do cavalo e ouviu uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí você vê que ele entendeu na psique dele que era algo tão extraordinário da parte de Deus, que ele já abre a boca se convertendo: quem és, Senhor? Ou seja, já está chamando ele de Quírios, Senhor, dono. Ele entendeu que aquilo que aconteceu com ele não era terreno transitório, era algo extraordinário. Então ele já abre a boca dizendo: quem é, Senhor? Aí Jesus diz: sou eu, Jesus é quem tu persegues. Na verdade, Paulo nunca perseguiu diretamente a Jesus, ele perseguiu os seguidores de Jesus, né? A igreja nascente que estava nascendo ali. Então, gente, para de ficar falando isso. Você pode falar, não estou aqui dizendo que você não pode falar, não. Mas, na minha opinião, é completamente errado você chegar e falar assim: poxa, irmão, você precisa viver os sonhos de Deus para a tua vida. Não, substitua essa palavra sonhos de Deus para a tua vida por planos.
E também Deus não tem plano na vida de todo mundo não, gente. Não é na vida de todo mundo que Deus tem plano, não. Tem pessoas que Deus tem planos específicos, tá? Pessoas que Deus tem planos específicos. Tem outras que Deus já fez igual Romanos capítulo 1. Deus os abandonou em suas paixões e concupiscências infames lá. Tá? Então, tem pessoas que Deus tem planos. Essa expressão, você precisa viver os sonhos de Deus. Querido, Deus não sonha. Deus não sonha. Deus nos dá sonhos espirituais, promessas, e quando Deus nos dá, pode ter certeza absoluta que vai se cumprir. Vai se cumprir. Tá bom, gente? Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, é de graça. Deixa o teu like aí. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber notificações de novas postagens. Até o próximo vídeo.